Aleluia. Pai do Senhor, amados. Glória a Deus, que bom que estamos aqui. Irmãos, quero agradecer por essa oportunidade, ou melhor, rica oportunidade que o Senhor nos concede. Quero agradecer o nosso irmão, nobre irmão ali, Adriano. O pastor também, quero agradecer por essa oportunidade. Vamos abrir nossa Bíblia nos Salmos de número 78. Enquanto os irmãos procuram, quero agradecer toda a igreja pela forma que foi recebida a minha família. Eu falei para o pastor que eu vou buscar, se possível, ser ovelha, irmãos, e não ser bode. Porque ovelha ele é obediente, ovelha ele descansa e confia. E eu quero estar aqui com os irmãos congregando. Eu vim ali da Bahia e quero servir a Deus juntamente com os irmãos aqui, dando glória a Deus e aleluia, e esperar o arrebatamento da igreja. Amém? Todos acharam? Vamos ler em nome de Jesus. Salmo 78, verso 1. Povo meu, escuta o meu ensino, inclina os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e a sua maravilha que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei. E ordenou os nossos antepassados que a ensinasse aos seus filhos. De modo que a geração seguinte a conhecesse e também aos filhos que ainda nasceria. E eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão confiança em Deus, não esquecerão dos seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Até aí os irmãos podem se assentar. Queridos, Ana ela vai fazer um cântico e vai dizer que Deus ele exalta o que está abatido e abate o que está exaltado. Ana vai dizer que ele dá vida e também ele que dá morte. Ana vai dizer que Deus ele faz do que está no monturo sentar entre príncipes. E é esse Deus que acabamos de cantar dizendo que ele é Deus, que ele é poderoso, que não há outro Deus maior igual a ele. Dentro desse texto que nós acabamos de ler, eu quero refletir com os irmãos no seguinte tema: nunca esqueça quem Deus é. E qual é a nossa perspectiva da pessoa de Deus? Qual tem sido a nossa perspectiva da pessoa de Deus? O que nós pensamos concernente a esse Todo-Poderoso? A Bíblia vai dizer que Ele é soberano, Ele é santo, Ele é juiz, Ele é misericórdia, Ele é amor. Aqui está alguns atributos divinos. A Bíblia vai dizer que Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Atributos incomunicáveis de Deus. Só Ele é todo-poderoso. Só Ele é onisciente, só Ele é onipresente. Nós viemos para a igreja adorar, entramos e saímos, e talvez passamos despercebido em entender quem é Deus, quem Ele é para nós. Quando Deus ele cria o homem, quando Deus ele faz Adão, a Bíblia diz que ele ia todos os dias, no virar do dia, falar com Adão. Logo nós entendemos que Deus é um ser relacionável.
Deus é um ser divino que quer comunicação com todos nós. E às vezes já falhamos na nossa comunicação com Deus. Que a Bíblia diz que Ele não está com os ouvidos tapados para que não possa ouvir. E falamos talvez pouco com Ele. Aí a Bíblia vai dizer que Deus vai criando gerações, vem gerações e vai gerações. E a palavra de Deus vai dizer, irmãos, que Deus ele vai chamar um camarada chamado Abrão. Sai da sua terra e da sua parentela para a terra que eu te mostrarei. Abraão, qual Deus o chama de meu amigo. Deus chama um homem de amigo. Eu acho isso muito impressionante. Porque Abraão era um homem como nós. Mas Deus o chamou de amigo. Por causa da fidelidade que ele tinha para com Deus. Vem gerações de Adão. No capítulo 15 de Gênesis, a Bíblia diz que Abraão vai indagar a Deus. Cadê o meu filho que o Senhor me prometeu? O único herdeiro que eu tenho é Eliezer, o meu servo, o meu mordomo. Deus chega para Abraão e fala, não se preocupa, de ti vai sair uma nação. Daqui a um ano, Abraão, vai sair de você uma nação. E essa nação ela vai se tornar escrava em terra estranha. Vai passar por um período de tempo e se tornará escrava. De José, começa ali a promessa que Deus fez a Abraão. Vai José para o Egito. É sabido dos irmãos e conhece toda a história. O povo hebreu passa anos sofrendo na mão pesada de Faraó. Até o povo clamar e se cumpriu a promessa. A Bíblia diz que Deus ouve o gemido do povo. E levanta como um libertador Moisés. E Deus se apresenta para Moisés como eu sou. Deus se apropria desse nome para Moisés. Diga a Moisés que o eu sou te enviou. Nós começamos a entender quem é Deus. Ele começa a fazer prodígios e milagres e poderes no Egito. Ele liberta o povo da mão pesada de Faraó. Mas seguindo à frente, a Bíblia diz que Deus ele dá a Moisés leis, mandamentos, para que o povo viesse ter ética e andasse não conforme as outras nações, mas conforme o que Deus queria, um povo escolhido e separado. Deus ele queria o tempo todo, eu falava ainda ontem com a minha esposa e a minha filha, que Deus ele queria falar com o povo. Algumas coisas a única mediação teria que ser Moisés. Mas Deus queria falar com o povo. Não me lembro qual é o versículo, o capítulo, mas a Bíblia diz que Deus ele manda o povo se santificar e manda a Moisés que o povo vá para o monte, não se aproxime, que eu vou falar com eles. Deus fala e o povo, não Moisés, só você compreende, eu não quero não. Observa, queridos, que o tempo todo Deus quer ser relacionável com o ser humano. Acabamos de ler o Salmo 78 e vamos ver o que é que o salmista ele aplica para o povo, ele faz uma adoração. Falar para as nações, para as gerações que viriam, que tem um Deus que abriu o mar vermelho. Que esse Deus, ele fez o maná cair do céu. Que esse Deus, durante a noite, colocava colunas de fogo para aquecer o povo do frio e guiá-los pelo caminho. Que durante o dia a nuvem guardava eles do sol castigante do deserto.
que esse Deus livrou eles da mão de várias nações para dar vitória ao seu povo, que por 40 anos eles viveram no deserto e a sua roupa não emprudeceu. É esse Deus que nós dizemos que nós servimos. É esse Deus que no momento que está tudo certo, a gente para, eu vou adorar a Deus. Mas quando aperta, lá na Bahia os pregadores falam assim, quando só tem água na geladeira, fica difícil de adorar. E acontece, irmãos, isso com a gente, sobre a perspectiva da pessoa de Deus. Deus, Ele quer que nós sejamos relacionáveis com Ele, porque toda relação leva à afinidade, e quando se trata da pessoa de Deus, se trata de fé, se trata de cada dia a gente se firmar e ter comunhão com Ele. Foi pregado na Santa Ceia aqui que a gente deve se revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos suportar o dia mau. E o interessante, irmãos, que durante o dia, durante a rotina do nosso dia a dia, não tem uma placa, olha, vai ser o dia mau, vai ser hoje, não tem. São inevitáveis e acontecem qualquer hora e qualquer momento. E é por isso que nós devemos estar preparados. Quando o apóstolo Paulo fala de se revestir, ele fala aí em oração. Aí a gente consegue vencer. A nossa perspectiva com a pessoa de Deus está ligado quando estamos vivendo um momento de bonança. Essa é a tendência de qualquer ser humano, irmãos. Ninguém aqui é super-homem. Eu não gosto de conversar muito com crente que se acha super crente. Somos crente gente. A gente passa por decepção. A gente se chateia com muita coisa. A gente só não pode deixar de olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. No livro de Deuteronômio, capítulos 11 e capítulo 6, eles são muito parecidos, que Moisés escreve para o povo, dizendo para inculcar, para insistir em ensinar os filhos dele, andando, levantando, sentando sobre a lei, os mandamentos e preceitos do Senhor. Por que essa preocupação de Deus insiste tanto? Para que gerações que viessem saberiam quem era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Oséias, ele vai dizer, conhecei e prosseguir em conhecer o Senhor. O cenário de Oséias, quando ele aplica isso, a Bíblia diz que durante o dia o povo estava de mão dada com Deus. Mas durante a noite o povo estava nas suas abominações, adorando falsos deuses. Chega a dizer que o profeta Oséias chega a dizer, Manassés, o amor de vocês para comigo é como uma nuvem. Passa rápido. Está agora amando, está agora me amando, me adorando. Aquilo que Jesus falou, sabe? Adora com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então Deus o tempo todo queria ensinar o povo que eles viessem conhecer quem é Deus. Nós somos pentecostais e nós sabemos que nós servimos e adoramos o Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E é esse Deus que nós o tempo todo abrimos nossa boca e viemos louvar na igreja. E eu vou repetir isso porque eu estou sendo impulsionado para falar isso. E saímos e talvez não paramos para analisar
quem é Deus. Quando o salmista ele falou isso aqui, era para que o povo nunca esquecesse quem é Deus. Em alguns momentos, irmãos, o povo esquece. A gente vai ver no deserto que Deus ele tira o povo com mão forte. Mas por causa de carne que não tinha, o povo deseja voltar para o Egito. Porque não tinham o que eles precisavam no momento, eles desejavam. Eles chegaram a dizer: lá no Egito nós tínhamos peixe, carne em todo momento. A Bíblia diz que Deus faz codorna cair no deserto. Pela manhã o maná estava lá para o povo comer. No livro de Juízes, no seu capítulo 2, se não me falha a memória, a Bíblia vai dizer, amados, que morre Josué, o libertador que ficou no lugar de Moisés. Moisés morre, agora ele assume. A Bíblia diz que morre também os anciões e vem uma nova geração que não conhecia o Senhor. E eles começaram a fazer tudo aquilo que vinha em seu coração. Por falta da lei, por falta dos preceitos, por falta dos mandamentos. O povo agora não sabia mais quem era Deus, logo passou a fazer tudo aquilo que pensava a sua mente. E é por isso que nós temos que ser relacionável com Deus. A atitude que tomamos, escolha que fazemos, é porque falta relacionamento com Deus. Jeremias, capítulo 9, versículo 23, vai dizer: não gloria-se o homem na sua riqueza, na sua sabedoria e no seu poder, mas gloria-se nisto, em me conhecer. O que é conhecer a Deus? É saber quem Ele é. Será que é por isso que às vezes nós queremos desistir do caminho, porque nós não conhecemos a Ele? O cenário estando tudo bem, a gente fica firme, mas quando começa a faltar o pão, a faltar a água, começa a murmuração. E queremos talvez retroceder. Quando Oséias falou: conhecei em prosseguir em me conhecer. Às vezes a gente vai para o regresso em vez de prosseguir. A gente começa a querer viver as nossas vontades e é do nosso jeito. A Bíblia diz, irmãos, que Pedro ele é chamado. Pedro, você agora vai ser pescador de pessoas. Um Pedro que ainda não se apartava da sua espada, mas que andava com Jesus. Quando Jesus vai para o monte, ele chama Pedro para orar. Mais dois, Pedro, Tiago e João. Quando Jesus vai entrar na casa de Jairo para levar a cura para aquela menina, ele chama Pedro, Tiago e João. Eram os discípulos que eram íntimos de Jesus. A perspectiva de Pedro da pessoa de Jesus acontece quando Jesus pergunta para ele: ô Pedro, quem dizem que eu sou? Melhor, ele pergunta para o discípulo. E a Bíblia vai dizer que eles respondem: uns diz que tu és um dos profetas, Elias, Jeremias. E ele pergunta de novo: e mais vocês, quem vocês dizem que eu sou? A Bíblia diz que Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não veio de Pedro, porque a Bíblia diz que Jesus falou: foi o Pai que te revelou.
Pedro está no ensinamento, andando com o mestre, para aprender a ser pescador de gente. A Bíblia diz que certa feita Jesus manda os discípulos atravessar o mar. Eles atravessam o mar. Antes de atravessar, a Bíblia diz que começa o vento soprar o barquinho. E aí a Bíblia diz que vem alguém andando sobre o mar. A Bíblia diz que os discípulos gritam com medo, achando que era um fantasma. E a voz ressoa: sou eu, não tenha medo, não temas. Pedro, ele: se és tu, manda-me ter contigo. O único discípulo que a gente vê que desafia o próprio Jesus: se é tu, me manda e ter contigo. Desafia a física, pisa dentro do mar e não se afunda até o momento. A Bíblia diz que Pedro estava focado, olhando para Jesus. E a Bíblia diz que começou o vento a soprar e as ondas a crescerem. A Bíblia diz que Pedro começa a se afundar. Pedro falou agora há pouco que tinha falado que ele era o Cristo. Mas por causa de onda e de vento, vamos aplicar como uma adversidade, fez Pedro se afundar. Em seguida a Bíblia diz que Jesus pega Pedro que estava se afundando, homem de pouca fé. Ou seja, se Pedro continuasse entendendo que ali era mesmo Jesus, e não olhasse para a adversidade de ondas crescendo e do vento soprando, ele continuava andando sobre o mar. E aqui é que está o nosso problema, querido. Estamos bem. Isso já aconteceu comigo, eu acredito que aconteceu com muito crente aqui. Nós estamos bem. Estamos andando, dando glória, aleluia, falando línguas estranhas, até que o dia mau chega. Até que a adversidade bate na nossa porta. Até que o casamento começa a ficar ruim. Até que a crise financeira bate na sua porta. Até que problema na família começa a apertar você por todos os lados. E em momento nenhum a gente vai entender que talvez é um processo que a gente tem que passar. A gente quer se livrar do processo. A gente quer se livrar do problema. Pedro, ele esqueceu de que era o Cristo, o juiz, o todo-poderoso que estava andando sobre o mar. Mas por causa da adversidade, por causa do vento e das ondas que cresceram. Por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer: olhai para mim, que sou autor e consumador da vossa fé. Irmãos, para concluir, Jó é uma figura de um camarada que olha para a perspectiva da pessoa de Deus, de algo sobrenatural. Na Bíblia a gente não vai ver paciente. A Bíblia diz que Jó era um homem que temia a Deus, íntegro e se desviava do mal. Vamos ver Jó perder os seus bens e ter 10 sepultamentos de uma vez só. E ainda assim a Bíblia diz que ele continuava adorando a Deus. A crise da morte não deixou Jó deixar de adorar a Deus. A crise no casamento não deixou Jó de adorar a Deus. A crise financeira não deixou, aleluia, bendito seja o teu nome, Senhor, Jó de adorar a Deus.
A crise no casamento não deixou Jó de adorar a Deus. A sua mulher chega a dizer: abandona esse teu Deus e morre. A resposta de Jó é: como uma louca, fala tu, mulher. Como poderei receber o bem de Deus e quando o mal não poderei receber? Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó disse: se ele veio do ventre da mãe dele nu, ele pode voltar para lá do mesmo jeito. Jó tinha tudo para dizer: não dá mais para adorar esse Deus. Mas a perspectiva de Jó, olhando para a pessoa de Deus, era: o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará. Nós esquecemos de Deus quando, como diz na Bahia, o bicho pega, quando a coisa fica ruim. E aqui é que está, irmãos, por que Deus chama Abraão de amigo? Esse mesmo Pedro, que esqueceu que era o Cristo que vinha andando sobre o mar, ele, em Atos, no capítulo 3, cheio do Espírito Santo agora, começa a pregar. A Bíblia diz que mais de 3.000 almas vai se convertendo ao Senhor. Pedro é levado para um interrogatório no Sinédrio e diz: para de pregar. Pedro olha, cheio do Espírito Santo e graça: como poderei eu deixar de falar daquilo que vi e ouvi? Qual é a nossa perspectiva da pessoa do Espírito Santo na nossa vida? É o Espírito Santo, irmãos, que dá força, que capacita, que dá graça, que me faz nessa noite aqui estar pregando pela misericórdia de Deus, que a boca chega seca de nervosismo. Nós precisamos entender que é o Espírito Santo que faz a coisa acontecer dentro da igreja. E às vezes nós não valorizamos a pessoa bendita do Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele é o nosso intercessor. A Bíblia diz que Ele geme por nós com gemidos inexprimíveis. Nós precisamos a cada dia começar a pensar mais: quem é Deus? E entender, olhando para as Escrituras, nunca deixarmos, ou melhor, nunca esquecermos quem Ele é. Gerações que surgiram dentro do povo hebreu passou a fazer coisas abomináveis porque não teve ninguém. Morre Josué, morre os anciões e não teve ninguém para ensinar eles. Um povo que tinha lei na mão, mandamento, preceitos, para ser uma nação totalmente diferente. Mas a Bíblia diz que eles passam a fazer coisas piores que as outras nações, por falta do conhecimento de Deus. Que nós venhamos olhar com a perspectiva da primeira igreja, queridos. Uma igreja cheia do Espírito Santo, que não temia. A Bíblia diz que Pedro, quando sai do Sinédrio e toma uma surra, ele fala: nos alegremos. Nos alegremos por estar sofrendo pelo nome dele. Que a nossa perspectiva, a partir de hoje, nós venhamos pensar sobre quem é a pessoa de Deus. E nunca esqueceu aquilo que a gente já sabe da pessoa de Deus. Que o Espírito Santo de Deus fale mais forte aos nossos corações. Eu agradeço por essa oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmão? Vamos colocar de pé e vamos fazer uma oração. Começa a pensar, irmão, por que você vem na igreja? Você tem que colocar isso na sua mente. Você vem para ser usado por Deus.
Você vem para adorar, vem prestar um culto. Então comece a exercer aquilo a qual porque você veio no culto. Senhor Deus, que a sua misericórdia, Senhor, nos cubra e que o Senhor possa, ó Pai, iluminar o nosso coração com esta palavra, que o Senhor nos ensine conforme a tua vontade, possa mudar as nossas atitudes e nos fazer mais forte, melhor, e que a cada dia o seu Espírito e a sua graça esteja sobre a nossa vida. Pai, tome nas tuas mãos as pessoas que estão em casa, que estão nos assistindo, que o Senhor os guarde, que o Senhor, ó Pai, toque no coração de cada vida, que o Senhor possa falar em cada pessoa presente aqui, através da tua palavra, no nome de Jesus.